Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Mais um encontro, jornada a seu destino. Olá, seja bem-vinda. Tivemos aqui um probleminha técnico de sistema, faz parte, né? Mas estamos aqui, sejam bem-vindos. Tomem seus assentos. Estou plugando as informações aqui, uns probleminhas técnicos, mas já sendo resolvidos. E aí, pessoal, como é que nós estamos aí na reta final? Mais um mês, dezembro, né? Passou voando esse semestre, hein? Realmente, a gente tem história para contar nesse ano, né? Hein, Águia? Olá, sejam bem-vindos. Olá, olá, people. Estamos juntos. Estamos aqui conectados. Hoje a gente tem um tema bem intrigante. Vamos começar aí. Na semana passada a gente falou sobre alguns temas que as pessoas vão parando ao longo dos dias, né? Começa a pensar, analisar, visualizar tudo aquilo que está acontecendo com elas. E conforme você vai aplicando o que você está resignificando dos seus conceitos, né? Você vai mudando as crenças, vai transformando. Olá, seja bem-vindo. E aí você vai mudando, você vai transformando a sua vida de uma forma que é assim, épica para cada um de nós, né? A gente está vivenciando situações e a gente vai percebendo que o quanto é importante, né? Você observar você, o seu estado de ser, os seus hábitos, os seus condicionamentos. Né? Hoje eu tive aqui muitos atendimentos na parte da manhã e eu percebo quanto as pessoas se perdem com coisas básicas, pessoal. A gente já falou isso em lives anteriores e realmente é uma realidade que acontece e boa parte das pessoas, mesmo participando dessa jornada, as pessoas ainda não compreenderam o quanto é importante você praticar, aplicar, voltar às lives, observar o que é que está acontecendo com você, porque isso vai mudar todo o contexto. Quando você observa o que é que está acontecendo com você, você para analisar as situações, as circunstâncias, a sua vida começa a ter uma mudança completamente diferente. Não tem como não mudar. Eu falo para vocês porque eu mesmo não sou a mesma pessoa desde que eu comecei a fazer essa jornada. Aí vocês podem falar, mas você é suspeito de falar, né? Porque você que está praticando, está trazendo todas as informações, mas eu aprendo tanto quanto vocês não fazem ideia de quão é importante você trabalhar, né? Os conceitos, né? Que estão dentro de nós. E a transformação é algo que a gente tem que fazer cotidianamente, é todos os dias, é em todos os momentos. Né, nas lives passadas, né, essa semana eu fiz alguns atendimentos que as pessoas me falaram assim, Fábio, você falou muito sobre a questão dos rituais, né? E verdadeiramente é isso. Se você não aplica os rituais, se você não observa, né, quem você é dentro dos seus rituais, que você está observando o que é que está acontecendo no seu dia a dia, você vai sendo engolido pelos seus hábitos sabotadores. E a maioria das pessoas... Eu até escrevi aqui, eu tenho algumas coisas que eu fiz, umas anotações adicionais aqui. Eu digo para vocês, as pessoas estão caindo em situações assim muito, mas muito básicas. Olá, sejam bem-vindos. Vão tomando seus assentos aqui que eu tô pondo a nave aqui de pé. Ela teve um probleminha técnico, mas nós estamos aqui na jornada. Vamos embora, tá ligando aqui. Então, pessoal, a gente está começando aqui, né, ó. Cuidado com os modelos de sobrevivência. As pessoas estão caindo numa seara. E uma pessoa me perguntou isso hoje, né? Hoje de manhã eu estava fazendo uma reunião com um cliente e o cliente justamente me questionou a respeito disso, né? O quanto a gente entra nos modelos de sobrevivência e a maioria das pessoas estão vivenciando isso. E aí vocês estão observando o que é que está acontecendo do lado de fora. As pessoas estão mais preocupadas com as informações que elas estão recebendo do lado de fora do que as informações que elas estão projetando de dentro para fora. Quando você começa a mudar os conceitos da sua mente, quando você começa a mudar os conceitos daquilo que você está vivenciando na sua vida, não tem como dar errado. Não tem. Mas as pessoas não estão vivendo nesse mesmo estado. Ok, você não pode criar um novo futuro enquanto se agarra às emoções do passado. Esse é o tema da nossa live de hoje.
né? Eu acredito que a gente vai até a próxima semana, depois nós vamos entrar num descanso e vamos ver o que eu vou preparar para vocês aí. Então o tema da live de hoje é: você não pode criar um novo futuro enquanto se agarra às emoções do passado. E literalmente é isso, pessoal. As pessoas estão muito ligadas ainda nas emoções do passado. E quando você está ligado nas emoções do passado, você não consegue vivenciar aquilo que é o seu destino, que é o seu chamado. E as pessoas se perdendo, né, nas coisas que são básicas, eu digo para vocês assim, todo o processo de desenvolvimento, todo o processo, toda manobra de transformação nas nossas vidas, ele parte de um pressuposto de consciência. Você está consciente do que é que você quer fazer. Quando a gente começou essa live Seu Destino, ela foi tomando corpo, ela foi ganhando um formato um pouco mais diferente, aí você começa a ver que ela foi ficando um pouco mais ampla e vai amplificando o processo de conhecimento, tanto para mim quanto para vocês que estão passando e estão visualizando. Talvez a informação que sai de mim, ela acaba tendo uma transformação e uma transmissão de comunicação diferente para cada um de vocês que estão percebendo o que é que está acontecendo. Então, cada vez que você vem aqui nessa jornada e você volta às lives anteriores, você vai fazendo toda uma ressignificação, a sua vida muda. Hoje, na parte da tarde, eu estava buscando alguns conceitos e eu voltei uma live, acho que do mês de setembro, de outubro, se eu não me engano. Depois eu vou olhar aqui, eu vou até publicar novamente para vocês verem. Pessoal, eu assim, cara, eu surtei no sentido assim de mudar a minha sinapse mental. Eu tava vindo de uma pegada muito forte na parte da manhã, quando foi à tarde eu virei a chave. Então você vê que a informação que você recebe, ela muda os conceitos que estão dentro de nós. E é isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as informações que a gente está pegando hoje, que está acontecendo na mídia, e do que as pessoas estão fazendo, e do que nós estamos falando, porque essa conexão está intrinsecamente ligada aos hábitos condicionados. E aí você começa a ser sabotado por todas essas situações que você está passando, e você não consegue entender muitas das vezes por que você não consegue voltar ao estágio inicial, que era o estágio do seu desenvolvimento. E eu falo para vocês que chegar no topo do monte é a coisa mais fácil. As pessoas falam, não, mas não é tão fácil assim. Não é difícil. Se você se condicionar, se você estiver comprometido, você vai chegar. Mas quando você chega no ponto mais alto, né, do seu autoconhecimento, do seu desenvolvimento, é aí que você precisa realmente assim, estar nesse estado de presença e observar que o seu futuro só vai ter uma realização quando você entendeu quais são as emoções que sabotam você. E a partir daqui, é impossível que qualquer coisa aconteça fora dos limites da consciência, né? Eliminando as interferências. Quais são as interferências que vêm atrapalhando vocês nessa jornada? Vocês conseguiriam escrever aqui? Tem alguma águia aqui corajosa que consiga dizer assim, Fábio, eu tenho assim uma interferência na minha consciência, são vários barulhos, né? A gente tem um barulho na mente e a gente se dispersa. Quando você começa a fazer essa troca, e eu faço muito, né, isso aqui em família, em casa, até porque a gente vem trabalhando, né, muito dentro de casa, em home office, então você acaba fazendo isso, e eu vou trocando também tanto com os clientes como com o time, e você vai desenvolvendo para abrir espaço para que os novos acontecimentos aconteçam, mas para que todos esses acontecimentos do seu destino, do seu chamado, que literalmente ele é inegociável, você precisa eliminar as interferências. E quais são as interferências que sabotam a mim e a vocês? Quando a gente fica ouvindo muito barulho, ou a gente não percebe o que nós estamos projetando do que nós estamos falando e do que nós estamos pensando, né? Eu também tenho muito disso, né? Eu não sou o cara mais assim, eu não sou o engenheiro da família. Eu falo que sempre tem um engenheiro na família, que é aquela pessoa que tem toda uma projeção, uma agenda formatada. Eu não sou muito de trabalhar nesse tipo de agenda, mas eu tenho uma agenda na minha mente. Eu me condicionei, eu me treinei, eu me desenvolvi dessa forma, e isso me ajuda bastante. Então, às vezes eu tô anotando, eu tenho 2, 3, 4 cadernos do meu lado, então eu vou anotando as coisas para eu não esquecer. Eu aprendi muito com os engenheiros, por exemplo, a fazer as anotações. Todo esse treinamento que a gente está recebendo aqui, eu vou anotando para não esquecer, para não chegar aqui e não trazer um conteúdo que não tem a ver com o que a gente falou da semana passada. Então, quando a gente observa, né, do que nós conversamos na semana passada
sobre os temas, né, de desenvolvimento da nossa capacidade cognitiva. E a capacidade cognitiva, pessoal, é a capacidade de aprendizagem. E essa capacidade de aprendizagem, eu vivenciei isso nessa semana e a minha família vivenciou junto comigo. Porque se você teve uma boa ideia, coloque em ação. Porque se você ficar esperando o melhor tempo, a melhor maneira, a melhor estratégia, ela não sai do papel. Eu vou dizer para vocês, lembra que eu comentei com vocês que hoje eu estaria fazendo o lançamento, né, do e-book, né? E assim, eu venho com tá quase pronta a situação, ela já tô formatando ele, mas por conta justamente de disciplina, justamente por prioridades, porque eu estou no final do mês, várias coisas acontecendo para poder entregar, né, para os clientes, e a gente vai sair de férias, a maioria sai de férias agora no finalzinho de dezembro. Então, assim, eu tive que dar prioridade. Eu falei, não, mas eu não perdi o foco. Ele está aqui guardado, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou formatando uma coisa parruda por questões do quê? De responsabilidade com aquilo que você vai passar para outra pessoa. Mas eu estou nesse estado de presença, mas tem uma parte minha que está me cobrando e muitas das vezes ela me julga. E como é complexo a gente falar de julgamento, porque muitas das vezes eu estou julgando você, não é esse o caso, mas eu estou criando uma analogia aqui, eu estou julgando a outra pessoa e muitas das vezes o julgamento que eu estou fazendo com a outra pessoa, na verdade o julgamento é comigo mesmo, porque meu score de desenvolvimento ele é muito grande, então eu não entrego nada para as pessoas que não seja além daquilo que a pessoa está imaginando, então eu sempre entrego a mais. Então muitas das vezes a gente cai num processo de frustração, porque você acha que todo mundo está na mesma linha de conhecimento que você. Pegou esse código, Águia? Então é importante que a gente entenda tudo isso aqui, porque quando a gente começa a decretar e começa a falar, né, do poder da ação que gera inspiração, é justamente isso. Existem situações do lado de fora que estão me inspirando, estão trazendo um novo conceito para mim. E aí você vai ouvindo todas as mensagens e aquilo que a gente vai recebendo, justamente é o que acontece aqui. Ó. É impossível que qualquer coisa aconteça fora dos limites da consciência. Elimine ou neutralize as interferências. Quando você fala de interferência ou de neutralizar os pensamentos sabotadores, é justamente você observar aquilo que é crença positiva ou que é uma crença que está sabotando, ou uma crença negativa. Porque se você não abre espaço para os novos acontecimentos, eles não vão surgir. Então nessa jornada, todo esse processo de transmutação dos nossos hábitos, dos nossos condicionamentos, ele justamente é você sair de um paradoxo ou a quebra de paradigma, né? E talvez, né, a gente esteja diante, ou vocês estejam diante de vocês, mas o barulho na mente, né, sabotador é tão alto que você esteja disperso para enxergar o que está pronto para te atender. Tem coisas que estão chegando para mim e para vocês, mas a gente está tão disperso, a gente está vendo tanto barulho, a gente está tentando sempre esperar qual é o melhor momento para fazer com que a coisa aconteça, ou quando você precisa corrigir a rota. Muitas das vezes você precisa corrigir a rota. Eu faço isso muito aqui em casa, né? Porque eu convivo e vivo, né, da família, e tem pessoas que não conseguem entender muitas das vezes a minha linha de raciocínio. Só que agora, nessas 2 semanas, começaram a despertar. Várias coisas começaram a se desdobrar daquilo que a gente vem plantando lá atrás. Lembra que eu te falei, que eu falo para vocês? O que você planta agora, talvez você não entende o que é que vai acontecer lá na frente, mas vai vir. Se não vier de uma maneira, vem de outra. E isso que é o mundo quântico, é o mundo das infinitas possibilidades. Mas como que eu crio o campo energético? Como que eu crio o campo da irradiação e da atração para aquilo que eu desejo para a minha vida, que é a minha jornada para alcançar níveis mais altos? Quando eu estou aberto para que eu abra novos espaços para que os acontecimentos aconteçam. Mas aí vem a bendita da crença, dos programas sabotadores, você não passou o antivírus dentro de você, você quer continuar vivendo na mesma vida que você está levando hoje com a nova jornada? Eu quero que você me ensine essa mágica, porque eu trabalho já há muitos anos com desenvolvimento humano e eu confesso a vocês, não existe remédio paliativo. Não tem, pessoal. Quando eu digo para vocês, põe a mão no coração e começa a decretar, né? Que agora você está no modo de experimentação, de ampliação da sua consciência. Está feito, está feito, está feito. Pronto, é isso. Você está dando comando para o teu organismo. Você está dando os comandos para a sua mente superconsciente e ela faz todo o trabalho. Mas normalmente as pessoas têm a tendência do quê? De querer segurar ou de querer entender como que o milagre vai acontecer. E não dá para você adivinhar, né? Eu quero até fazer uma correção que na semana passada
Eu ouço as minhas lives, tá? Então é importante que vocês saibam disso. Eu ouvi uma palavra que eu disse, que eu falei para vocês, a gente não tem controle sobre a natureza. Eu quero retificar, nós temos sim controle sobre a natureza. Nós temos controle sobre os céus e sobre a terra, e sobre a natureza. Até porque dentro dos estudos que eu estou fazendo, muitos dos nossos patriarcas, né, ou dos homens iluminados, eles descobriram isso, que aquilo que você está projetado dentro do seu coração... E você tem essa fé, essa confiança e essa projeção, ela se expande, você consegue mudar a natureza, você consegue fazer chuva chegar no tempo que ela está fora de chuva e você consegue fazer ela parar. Claramente que eu estou falando de pessoas que são num nível de espiritualidade, num nível de conhecimento, de entendimento muito grande. Inclusive existem técnicas orientais, né? Os próprios japoneses vêm fazendo algumas técnicas de purificação da água, né? De você abençoar as plantas, abençoar aquilo que está do seu lado, como a gente falou, né, que a consciência é real, tudo tem energia, o seu organismo tem energia, o seu corpo tem energia, e aí você começa a projetar todo esse processo que está acontecendo com vocês. Então na semana passada, no sábado passado, eu saí, fui fazer uma corrida, e eu não ia correr muito, né, eu acabei atingindo um nível até muito maior, né? Eu fui corri quase 11 quilômetros. Eu fui dando comandos para o meu corpo estava me segurando para eu não continuar correndo. E aí você vê que como é importante você estar no estado de presença, mesmo quando você está num processo de um trabalho que está fora daquilo que é o seu controle. Porque imagina, você está correndo, ouvindo música e fazendo os seus comandos no seu corpo, literalmente isso. Então quando eu brinco com vocês que eu vivo numa bolha, é porque eu entendi o mecanismo do corpo. Porque o seu corpo, pessoal, ele entende a resposta que você está dando, né? Pessoas, por exemplo, que tem problemas, né, às vezes com bebida, querem parar de fumar, ou pessoas que têm um processo que tudo ela discute, tudo ela fica irada, tudo ela está com raiva, ela não consegue dormir. Dê comandos para o teu corpo, dê comandos bons, né? Converse com as células do seu corpo, converse com o seu animal. Se o seu animal está passando por alguma situação, começa a conversar com ele. Fala o quanto você o ama, o quanto ele é maravilhoso. A mesma forma que você aplica para o animal, você aplica para você aplica para as plantas e para a natureza. Você entendeu como é que funciona todo esse processo dessa dinâmica? E talvez eles estejam diante de vocês. O que está diante de você? O seu milagre, a sua jornada, a sua transformação, aquilo que você está buscando, que você está vendo já praticamente há meses vindo nessa jornada, todas as quartas-feiras, e aí você precisa ter a mudança acontecendo dentro de você, porque não faz nenhum sentido para eu estar aqui com vocês se vocês não passarem pela transformação. Não adianta eu vivenciar uma transformação. É claro que eu quero, eu desejo, e isso é uma coisa coerente que está acontecendo comigo, mas você precisa passar por isso, porque senão, pessoal, você vai chegar lá no último dia do mês de dezembro, você entra num processo de frustração, porque você olha para trás, porque o seu cérebro vai fazer você voltar para trás, ele vai fazer você olhar para os seus defeitos, por que você não fez, porque sempre tem uns porquês. O nosso organismo ele tem a tendência de puxar isso, por isso que você precisa estar no estado de coerência. Você precisa dar comandos para o teu corpo, abençoar as células do teu corpo, abençoar o seu psique, abençoar a sua mente superconsciente, abençoar os seus neurônios para a expansão da consciência. Ontem eu fiz uma reunião com um amigo, e ele é um palestrante também, eu fui ensinando isso para ele, eu falei assim, olha, antes de você fazer suas palestras, dê comando para suas células e faça com que suas células se conectem com as pessoas que são seu público, para que as pessoas tenham interpretação, entendimento e expandam a consciência delas. E o que eu estou falando para vocês é tão mágico, é tão louco isso que eu estou dizendo, que quando você começa a falar para as pessoas a respeito dessa situação, as pessoas olham para você e acham que você é um maluco. As pessoas falam, imagina, mas de onde é que você tirou isso? Eu falo, eu te mostro todas as literaturas que estão tendo esses estudos e que isso é uma coisa muito antiga. E os livros que eu estou estudando e que eu estou lendo não são livros que foram lançados agora, são livros de 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos. O Dr. Joseph Murphy, pessoal, O Poder do Subconsciente, ali é uma bomba. Né? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Se você quer mudar a tua vida, você precisa quebrar o hábito de ser você mesmo, porque tudo aquilo que você está projetando para o lado de fora vai voltar para você na mesma proporção. O que você plantar de bom vai vir, o que você plantar de que não for bom vai vir também. Eu não estou dizendo isso que é uma coisa profética minha, é a lei da ação e da reação. Só que eu não estou dizendo aqui para vocês uma lei da ação e da reação como algo ruim que está acontecendo.
São as projeções do que você está fazendo. Os nossos filhos, os nossos netos, eles vão levando isso lá para frente. Justamente porque você precisa estudar. Você precisa estar no físico, você precisa estar no mental, você precisa estar no espiritual e você precisa interpretar o intelectual. Não adianta eu julgar uma situação, uma pessoa de determinado texto, um contexto, vamos dizer assim, se as pessoas elas não estudam, elas não leem. Então todo o processo da transformação e da mudança, você precisa trabalhar em cima disso. Né? Por exemplo, no passado, né, muito distante, aí, eu tive uma situação dentro da família de um processo de fobia. Pessoal, eu fui um ignorante. Eu achava que aquilo era coisa de gente fraca. Imagina uma pessoa ter depressão. Por que uma pessoa vai ter depressão? Qual o motivo de você ter uma depressão? Você vê, eu não tinha conhecimento. Do momento que eu comecei a me inteirar, do momento que eu comecei a entender, ele fez todo um sentido para a jornada que eu tenho na minha vida hoje. Então eu converso com muitas pessoas que passam por isso. Eu digo o seguinte, olha, você tem um tratamento com psicólogo, você tem um tratamento com psiquiatra, você tem um tratamento com os remédios, você tem que ter uma atividade física, você tem que ter bons hábitos, você tem que ter boa alimentação, você precisa criar o condicionamento que você precisa. Ah, mas não é fácil. Eu não estou dizendo para você que é fácil, mas você precisa vencer você mesmo, porque esse é o seu inimigo. O seu maior inimigo está dentro de você, que são os seus pensamentos, são os seus sentimentos. E aí a gente entra numa jornada, numa situação de julgar o outro do lado de fora. E a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Você entendeu como é que funciona todo o processo da sua transformação? E talvez você esteja diante de vocês, mas o barulho da mente sabotadora, ele é tão alto que nos dispersa, nos deixa cego para enxergar aquilo que está pronto para nos atender. E aí eu começo a observar algumas pessoas que começaram essa jornada e as pessoas abandonaram. E mais uma vez eu digo para vocês, todas as vezes que você para de estudar aquilo que realmente tem a ver com o seu chamado, o seu organismo entende que você não está capacitado para exercer uma maior projeção para você. É que nem as pessoas que vêm conversar comigo e falam, ah, Fábio, eu quero me tornar uma pessoa rica. Mas você se vê como uma pessoa rica? Você sabe como uma pessoa rica age? O que as pessoas que se tornaram multimilionários, multibilionários, quais são os principais sentimentos que essas pessoas tiveram? Por que você deseja ter uma riqueza? Seja qual for o sinônimo dessa riqueza. Então é esse o projeto que está dentro de você. A minha maior riqueza hoje é o processo do conhecimento, porque hoje eu me sinto muito mais habilitado e capacitado para desenvolver uma jornada de coisas que estão vindo nas minhas mãos que há 2 anos atrás eu não teria todo esse conhecimento. E passaria isso também para as outras pessoas. Então todo esse desenvolvimento da vida de vocês, ele faz parte justamente nessa linha de contexto que vocês estão vendo, né? Você não pode criar um novo futuro enquanto se agarra às emoções do passado. Como é que eu pego uma emoção, uma situação distorcida do passado e venho carregando ela e digo para vocês que você tem que fazer um processo de transformação, de mudança, porque a sua jornada vai ser épica, a sua jornada, você é um imparável, você é uma pessoa assim, totalmente fora dos padrões normais? Não existe isso. Não tem como a gente continuar numa jornada de transformação dos nossos velhos hábitos com os novos hábitos. Não faz nenhuma conexão, não existe isso. Se você falar para mim, Fábio, mas eu tenho certeza, eu conheço pessoas que já passaram por essa transformação e elas carregaram aquela mochila pesada, mas lá na frente a conta não fecha, fica mais pesado, pessoal. Então essa transformação diz, né, que mas o barulho da mente sabotadora é tão alto que você esteja disperso para enxergar o que ela está pronto para te atender ao seu comando. E quais são os comandos que você está dando para a sua vida? Quais são os seus rituais, águias? Quais são os seus rituais? Vocês entenderam qual foi meu ritual do final de semana? O que eu fiz no final de semana? Eu rompi, eu quebrei o meu próprio limite. Né? Para vocês terem uma ideia, a corrida que eu fiz, eu saí da minha cidade, eu fui parar numa outra cidade e de outra cidade eu voltei. Quando eu cheguei em casa, eu contei isso para a digníssima, ela deu risada. Ela falou, não acredito que você fez isso. Eu falei assim, não, nem eu acredito que eu fiz isso, porque eu ia fazer lá uns 5, 6 quilômetros para dar uma quebrada, mas eu falei, não, eu vou romper. E o meu corpo me obedeceu, a minha mente estava muito saudável. Então o seu corpo obedece a você, ao seu comando. Quais são os comandos que você está dando para o teu corpo? Quais são os comandos que você está dando para a sua vida? Você está pegando o seu caderno da gratidão, o seu caderno dos decretos, e você está se emocionando com aquilo que você já recebeu? Porque eu já tenho, eu não vou ter.
Essa é a diferença. Quando a gente fala do poder da oração, do poder da prece, do poder da visualização, pensou, vibrou, pensou, se conectou com essa vibração, com aquilo que você deseja, e de alguma maneira essa situação vai acontecer para você. Literalmente são essas situações. Você precisa se conectar, você precisa se reconectar com você mesmo. Fábio, mas as pessoas que estão do meu lado, elas não acreditam nessa jornada, elas já me viram. Eu não estou preocupado com quem não acredita, eu estou preocupado com a história que eu tenho. Se eu contar para vocês os milagres que eu já vivi da semana passada até agora, vocês vão ficar de cabelo em pé. E eu vou dizer para vocês, está em mim o poder de querer. Quem deseja ou não o sucesso para a sua vida, o desenvolvimento da sua vida, ele é pessoal. Todas as pessoas que estão à sua volta vão ser impactadas com a sua nova versão habilitada, com essa pessoa apaixonada por você. Você está apaixonado por você? Você diria que você está na sua melhor versão? Porque hoje mesmo à tarde, eu até escrevi aqui, eu estou na minha melhor versão, né? Conecte-se com o seu destino internamente. Você precisa estar conectado com você, o seu estado de ânimo, o seu estado de vitalidade. Ele independe das coisas que estão à minha volta. Já aconteceu, ponto. Mas as coisas estão desmoronando. Eu não estou preocupado com o que está do lado de fora. Eu estou realmente ancorado no que está aqui dentro. O que está aqui dentro é que move o mundo do lado de fora. Pegou a visão? Porque essa é a estrutura que você precisa ter. É essa visão que você precisa ter. As pessoas não vão acompanhar a sua jornada. Muitas das vezes, agora eu quero dar 2 recados aqui. Quero dar recado primeiro para os homens que estão de plantão. Apoiem as suas mulheres, apoiem os seus filhos, abençoe a sua família, aprenda a celebrar com as coisas que acontecem, sejam pequenas, médias ou grandes, porque isso gera uma alegria, isso gera uma transformação dentro da sua casa, da sua família. Nenhuma mudança acontece se não for dentro da sua casa primeiro. E dentro da sua casa é dentro de você. Tá? E é mesmo item eu digo para as mulheres, apoiem os seus maridos, porque as mulheres têm uma conexão diferente, né? As mulheres elas têm os hormônios, elas têm, né, todo um projeto, né, biológico diferente dos homens. Nós não estamos aqui criticando as mulheres, vocês são umas bênçãos, vocês são as pessoas mais maravilhosas que Deus criou no mundo, né? Grato por vocês existirem, mas todas essas conexões, se vocês não estiverem na mesma linha de pensamento, a sua vida cresce, mas você pode ter certeza que vai ter sempre um que vai estar distante do outro, vai ter processo de confusão, as pessoas não concordam umas com as outras. Eu ouvi uma live esses dias atrás, e uma psicóloga, né? Inclusive ela dizia, não, porque eu não acredito no amor. Ela falava assim. Eu até achei estranho, eu até parei, falei, não, eu quero ver qual vai ser a resposta que ela vai dar. E ela falava, não, eu não acredito no amor porque ninguém vive com uma pessoa 100% com amor. Eu falei assim, peraí, eu não concordo com o que você está dizendo. Eu estou há 28 anos casado. Se eu não amar minha mulher, não faz sentido eu estar aqui. Então são várias situações. É claro que existe um conjunto de informações e de situações que você cria junto com a pessoa que está do seu lado, tanto para o homem como para a mulher, e que você realmente tem que chegar a uma jornada. Agora, todos os dias o casamento é feliz? Não. Tem dias de altos e baixos. Faz parte, todos os dias a gente está contente e feliz, mesmo a gente já tendo conquistado tudo o que a gente queira na nossa vida, também não, porque é do ser humano. O ser humano tem essa situação dentro dele. A gente às vezes não consegue compreender o porquê que você age desta maneira, mas para você ter uma vida abundante na sua vida, os dois precisam estar muito alinhados. Porque se você não tiver isso, os seus filhos, é só você reparar. Você quer saber como a sua vida anda? Olha para os seus filhos. Olha para os seus irmãos. Se aquilo que aconteceu dentro da sua família não estiver bem estabelecido, os seus filhos são reflexo daquilo que nós estamos vivendo agora. Pegou essa visão? Despertou? Acordou? Mente linda, mente maravilhosa. Você não está nessa jornada aqui para você ficar me ouvindo aqui dentro e você não praticar. Você não planejar a sua vida para o seu futuro. Porque desde pequeno, quando meu filho nasceu, eu sempre fazia decretos que meu filho ia ser bem sucedido, que ele ia ter uma vida ampla, que ele ia ter uma vida maravilhosa, que ele seria uma pessoa completamente diferente do que eu aprendi na minha vida. Mas eu venho trazendo essas experiências e você vai evoluindo. Entenderam como funciona o processo da jornada? Ele é tão inegociável que ele é tão inegociável para mim mesmo.
Então, todas as situações e circunstâncias que você está passando na sua vida faz parte, né? Mas a sua mente analítica, ela crítica e cheia de porquês. Elas estão toda hora te perguntando, mas por que isso? Por que eu tenho que fazer o decreto? Porque se você não é uma pessoa disciplinada, se você não é uma pessoa de condicionamento, se você não é uma pessoa que tem um planejamento estabelecido, você precisa escrever. Você precisa pôr aqui para você não esquecer. Você quer fazer suas orações, as suas preces? Quer entender como você vai atingir mais rápido? Ponha no papel. Porque você vai ler, você vai visualizar, você vai ler e você vai se conectar. Você precisa vibrar. Você precisa ter essa força que sai de dentro de você, como se ela já fosse a existência da sua vida. É dela que depende a sua vida. E automaticamente todas essas situações tendo um desdobramento, tanto no mundo físico, material e espiritual, porque ela fecha esse ciclo dentro de nós, ela cria um núcleo, que é essa matriz divina, que é o empoderamento pessoal. Pessoal, eu estou fazendo um desenvolvimento com algumas pessoas, e em 2 sessões que eu fiz com essas pessoas, as pessoas transformadas. Pessoas mudaram, mas por quê? Porque eu sou o cara mais top do mundo? Sim, eu tenho uma capacidade diferenciada e eu me reconheço com isso. E eu me valorizo por essa situação, mas porque eu me habilitei, porque eu busquei o conhecimento, porque eu faço as coisas diferentes do que as pessoas que estão do lado de fora estão aplicando. Eu não acredito que uma pessoa tem que ficar 30 anos presa dentro de uma situação, ou viciada num remédio, ou uma pessoa presa dentro de um casamento, uma pessoa que não tem alto poder de decisão. Você é uma criatura de Deus. Quando você lê a Bíblia, que é um livro espiritual, e fala que nós somos imagem e semelhança do Criador, é essa imagem que você tem de você mesmo? Porque se eu olho para um ser totalmente iluminado, um criador de todas as coisas, se eu sou imagem e semelhança dele, como é que eu posso viver do jeito que eu estou vivendo? E eu fui sabotado durante muitos anos da minha vida. Porque assim, eu vivi dentro de um lar cristão, eu aprendi muitas coisas, mas muitas coisas são crenças. E se você não neutralizar essas crenças agora, a sua vida não vai ter um sentido do jeito que você espera. Sempre vai haver um vazio, vai haver uma brecha. É como se você tivesse um cano enorme dentro do seu quintal e lá tem um buraquinho bem pequenininho onde está vazando aquela água. E se você não for lá e não neutralizar, entender por que aquele buraco está aberto e por que você precisa fechar ele, não no porquê de você entender a compreensão, mas o porquê de você precisa repaginar aquela situação que você está vivenciando. Você fica no meio da vida crítica, né? Você fica cheio dos porquês, neutralizando as pessoas que vivem extraordinária. Ah, mas aquela pessoa tem uma vida maravilhosa e você não tem? Para de falar da outra pessoa e começa a projetar você, vivenciando aquilo que você deseja para a sua vida. É a lei da concepção. Como as mulheres têm um poder grandioso e maravilhoso, né, de engravidar, engravide-se do seu destino, engravide-se do seu chamado, mude a concepção que está dentro de você. Mas o meu marido, a minha mulher, eu não olhe para a direita e nem para a esquerda, porque se você olhar para os lados você vai parar. Ou você acha que eu não pensei várias vezes em parar? Várias. Eu passei por situações nos últimos meses que vocês nunca nem imaginavam. Eu estava aqui sorrindo e por dentro estava tendo uma briga interior comigo. Estou abrindo para vocês aqui, ó. Aí você fala, pô, mas você conseguiu fazer isso? Sim, porque eu rompi eu mesmo. Mas você precisa estar habilitado. Você entendeu por que quando a águia sobe muito alto, ela não quer descer? Porque ela viu que por mais força que tenha na atmosfera, o vento está puxando ela para baixo, ela não quer largar o ponto alto. Porque é daqui que ela tem a visão do todo. E a sua consciência, ela tem essa consciência. E muitas das vezes as pessoas estão vivendo na consciência inferior. E ao invés de você ancorar a sua vida numa mente superior. Ah, mas tudo é maravilhoso segundo a ótica daquilo que você está projetando. Pegou esse código? Ok? Na verdade, elas nem acreditam nelas mesmas ou em seus próprios sonhos. Essa semana foi muito cômico, pessoal. Uma pessoa falou assim, não, mas eu não acredito que eu tenha condição de fazer isso. Eu parei, mas me veio uma coisa assim, né, de tentar pegar a pessoa, mas aí meu corpo calibrou. Meu ABS foi instalado, não saiu da pista, e aí eu lancei uma pérola. Quando eu lancei a pérola, ficou um silêncio na sala. A pessoa falou, você tem razão.
Durante muito tempo da minha vida eu vivenciei essa palavra que você acabou de dizer. Então você dispara um gatilho, a sinapse mental vira, porque as pessoas chegam com a autossuficiência delas, eu já sei tudo. Você não precisa me falar nada porque isso para mim é básico. Ah, é básico? É básico e você se perdeu no básico. Quantas pessoas estão se perdendo no básico? Quantas pessoas estão virando up e ficam naquele processo de remorso, de angústia, de ansiedade, de briga, de discórdia, de não perdoar? Continue assim sem perdoar. Nossa, deve ser uma delícia você permanecer sem perdoar a você mesmo, não é a outra pessoa. Você entendeu? Você está pegando essa instrução do que é importantíssimo para você. Tudo está em mim, não está na outra pessoa. Né? O Dr. Joe Vitale fala muito sobre isso, né? Do Ho'oponopono da identidade. Primeiro eu tenho que curar em mim aquilo que eu estou vendo no outro. Eu sei que a outra pessoa está fazendo alguma situação ou que ela fez algo, mas quando eu me curo, eu curo a outra pessoa. Por isso o poder de você falar eu te amo, obrigado. Por isso que você fala eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe. Quando você começa a fazer os decretos, mude, purifique. Né? Quando você se conecta com essa essência do divino sobre você, a sua vida começa a mudar. E aí, pessoal, existe uma força que altera tudo em nós que chamamos de oração. O que é o processo da oração? É por meio dela que os antigos se conectavam de forma plena e viveram o estado da possibilidade. Qual que é o estado da possibilidade? O estado do desejo. Você está desejoso para a sua transformação? Você está desejando todos os dias viver o seu milagre? Porque todos os dias, durante 24 horas, 7 dias por semana. Eu vou contar um case para vocês. Tem uma gatinha aqui que mora na vila aqui do lado do nosso condomínio, e ela estava passando por umas situações, eu fui ajudando, né? As vizinhas, elas nos contaram, de madrugada eu venho acordando, na hora eu me conecto com ela, eu começo a falar assim, ela chama Misha, eu falo, Misha abençoada, eu te amo, você é perfeita, você é maravilhosa, suas células são maravilhosas. E aí esses dias a gente vem chamando ela aqui, ela para e ela fica olhando pra gente, se conectando. Como que o animal tem essa conexão? Nós não estamos intrinsecamente ligados dentro da nossa corrente neural? Claro que estamos, a própria ciência já está dizendo a respeito disso. Então tudo que você pensa, tudo que você projeta, você atrai. Você está irradiando e vibrando naquilo que é o seu desejo. Então, águia, se você pensa coisas ruins de você, se você não acredita em você, se você fica com raiva, se você fica com ódio, tá aqui, eu vou trazer o conteúdo para vocês. Você vai ver que quanto mais você projeta isso, você fica preso, você está numa prisão. Você pode fazer todos os códigos, os mantras possíveis e imagináveis, todas as orações, as preces imagináveis. Enquanto você não perdoar essa situação, esse programa sabotador fica te rodando. Você tem um vírus, você está intoxicado. Você vai ter que trocar o hardware do seu computador porque ele está corrompido. Você entendeu? Você precisa fazer um download da sua mente, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas emoções. Você precisa atualizar um processo chamado passar o antivírus da compaixão. Todas as vezes que você tem compaixão de uma situação, aquilo volta para você. E aí você começa a viver coisas extraordinárias. E aí, pessoal, a gente vê que por meio dela a gente cria o quê? As possibilidades que tem a ver com desejo. Vocês precisam plantar a semente da possibilidade que cria o resultado desejado, ou seja, mais resultado. Por que eu estou conseguindo ter vários resultados diferentes? Porque eu estou lançando muitas sementes. Eu estou lançando essa semente aqui com vocês, eu estou lançando essa semente com clientes, eu lanço sementes nos atendimentos, eu lanço sementes de ajudar as pessoas, e você vai lançando, você não sabe qual delas vai brotar, mas você vai lançando, e você vai projetando tudo aquilo para você, porque você lança de forma que é amorosa, você lança o amor. E aí diz o seguinte, estamos presos na rede da memória onde pegamos um vírus e não entendemos o porquê não conseguimos sair deles. Para isso precisamos nos limpar, desintoxicar dos sentimentos, pensamentos e emoções distorcidas. Então as pessoas estão me indagando, poxa, mas eu estou vendo que tem uma situação que eu preciso resolver na minha vida e eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que para eu atingir meu destino, para eu atingir meu chamado, eu preciso corrigir isso. Então volta lá naquela situação, corrija aquele vírus que está dentro de você, limpa ele e começa a sua jornada. Mas você não vai começar do início. Você está começando da experiência porque você está no estado de presença e identificou isso. Né? Você está celebrando as conquistas que você está tendo? Porque eu celebro todas as conquistas.
conquistas. Várias situações que estão acontecendo, eu começo a celebrar. Eu passo o dia inteiro celebrando, pessoal. Se vocês tivessem, eu queria ter uma câmera aqui para deixar 24 horas para vocês verem assim. Então, realmente, o Fábio está falando a verdade. Eu celebro, eu canto, eu me alegro, eu venho aqui, eu converso com a minha família, tá? Cada um está trabalhando num canto. E você vai conversando, fala com o cliente, fala com os parceiros, fala com os colaboradores. E aí você se conecta com as situações. Me celebro, né? Essa semana tem uma amiga nossa aqui que ganhou um presente e compartilhou comigo. Nossa, eu estava meio adormecido na cama, na hora eu acordei, como se eu tivesse recebido uma injeção de ânimo. Eu peguei para mim, porque a alegria dela, a prosperidade dela e a conquista dela é a minha. Entendeu essa conexão? Eu me alegro com aquilo que as pessoas estão recebendo. E da mesma forma eu acredito que vocês também se alegram com aquilo que eu estou compartilhando com vocês. E aí a gente transmuta numa conexão de paz, de amor, de prosperidade muito maravilhosa. E justamente é isso, né? Quando a Cris fala as coisas para mim, a Eli também fala as coisas para mim, vem a Cláudia também conta as coisas, vem meu filho e fala as coisas, vem os nossos parentes, os amigos, os clientes, as pessoas vão chegando próximo de mim e falam assim, olha, você não sabe o que aconteceu. Essa semana mesmo um cliente mandou uma mensagem para mim e falou, cara, o que você fez com essas pessoas? Eu tô desacreditado. Em um encontro só. Então você imagina, por quê? Porque eu vou numa vibe, eu vou numa energia, numa força, eu não vou para brincar, pessoal. Eu não entro aqui para brincar. E aí eu venho aqui realmente assim para trazer para vocês algo que assim para mudar a sinapse mental, os conceitos, porque a gente tem muitos conceitos distorcidos, de conservadores demais. Você vai numa briga com você mesmo. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu estava conversando com meu filho e ele falou, pai, às vezes é difícil a gente parar para analisar essa situação, né? Eu falei, não é que é difícil, é que a gente está sempre ouvindo, sempre essa mesma retórica, esse mesmo código, esse mesmo mantra, e a gente cria esse bloqueio dentro de nós, mas não existe nada de dificuldade. Não tem dificuldade. A dificuldade está em não acreditar que você tem o poder de fazer a mudança acontecer em você. Essa que é a realidade. E para isso, estamos presos nessa rede da memória, onde pegamos o quê? O vírus. Enquanto você não entender isso e colocar definitivamente esse sistema no lixo, vai continuar a rodar esse modelo. Aí eu coloquei entre parênteses programa. Os programas sabotadores, as crenças sabotadoras, os medos, as angústias, as ansiedades. Você está fazendo as suas orações? Você está fazendo as suas meditações? Você está praticando, você está escrevendo aqui os seus decretos e está praticando eles de forma a sentir, se emocionar, chorar com essa situação? Se você não faz isso, eu quero fazer um desafio para você. Faça isso. Faça isso de hoje, antes de você dormir. Pegue o seu lugar sagrado, né? Eu falo para vocês que a minha sacada aqui é o meu lugar sagrado, e venha aqui dentro desse lugar sagrado e se conecte com esse mundo que é o mundo do seu desejo. E depois você pode me mandar mensagem aqui. Eu faço questão de ligar para você, não vou nem te atender por mensagem. Eu te atendo pessoalmente se você não tiver uma mudança, se você se entregar de corpo, alma e espírito. Para todas as mudanças, e você precisa dar um basta. A partir de hoje, nunca mais essa situação eu vou vivenciar ela. E você pode ter certeza que o seu mecanismo interno, essa carcaça, esse corpo maravilhoso que você tem, vai atender o seu comando. Ok? E a partir daqui é o seguinte, precisamos o que? Limpar o que? E desintoxicar os sentimentos, pensamentos, emoções distorcidas. Enquanto você não entende isso, ele fica rodando. Ok, então você tem que declarar eu te amo. O que significa a palavra eu te amo? Vocês sabem o que significa a palavra eu te amo? Como eu perguntei para vocês, o que vem primeiro? Pensamento, sentimento e emoção. Alguns colocaram pensamento. E na verdade, nós todos fomos pegos de surpresa que a emoção tem mais poder do que o pensamento e o sentimento. Eles estão intrinsecamente ligados, mas o mais poderoso é a emoção. O que significa a palavra eu te amo? Alguém arrisca? Eu te amo significa gratidão. A palavra eu te amo significa o quanto você é grato, o quanto você é reverente, o quanto você cria reverência para transmutação. E a partir daqui, esse é o código que altera toda a sua vida, altera a sua genética. Mas para isso você precisa sentir, é coração.
perdão, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Alguém já ouviu esse ditado? Eu já ouvi muito isso no passado. Hoje, graças a Deus, eu não ouço, mas eu perdoo, mas eu não esqueço. Então você não perdoou, criatura. Você que está no cume do monte, você já não vive mais o velho homem. Né? Tem uma frase espiritual que fala: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você fala de Cristo, a palavra Cristo, você sabe o que significa ela? Então é o renascer, o renascer da vida. E esse renascer, essa semente da vida que está dentro de você, é que faz com que você se torne essa pessoa extraordinária. E as pessoas precisam sentir como se o milagre delas, aí eu coloquei entre parênteses, o seu destino já tivesse sido alcançado. E é dessa forma com que eu estou sentindo, é dessa forma que eu estou andando. Mas Fábio, nós estamos chegando próximo já do final do ano e muitas coisas não estão acontecendo. Eu não sei como vai acontecer, mas dentro de mim eu digo, já aconteceu. Eu já estou vivendo o meu milagre. Eu já estou vivendo uma transformação, eu já estou vivendo uma evolução espiritual, uma evolução intelectual, uma evolução de transformação dos meus hábitos, dos meus condicionamentos, da minha fala. Por quê? Porque eu sei que existem pessoas que estão à minha volta e pessoas com quem eu ainda vou conhecer que precisam me conhecer para que elas possam mudar a própria vida, o significado do chamado da vida delas. Ok? Mas elas criam o quê? Medo, dúvida, porquês, ao invés de ficarem no lugar sagrado e permanecerem lá o máximo de tempo. Né? Eu já contei o testemunho para vocês aqui, né? da questão da... Como chama? Da meditação, de como é importante quando você se conecta, você para, silencia, você vai lá no lugar aonde você deseja aquilo que você vivenciando já como se fosse real, e depois você volta. Mas você volta, águia, você quer voar mais alto, você não quer mais parar aonde você está. Cada vez mais você vai realmente se ficando soberbo de conhecimento. Quanto mais você adquire conhecimento, mais você quer. Mas isso tem um comprometimento, você precisa estar comprometido com você, ok? Aí a pessoa diz assim: mas Fábio, por que as pessoas têm tanto bloqueio para permanecer no seu destino? Porque é algo que elas não podem controlar, águias, né? Como será o resultado? Qual será o resultado? Né? Quando eu fui estudar com o Dr. Joe Dispenza, justamente é uma das indagações que vai do começo, meio, fim dentro do estudo dele. E ele fala justamente isso. Como será o resultado? Eu não quero saber como vai ser o resultado, porque eu já sou o resultado. Entendeu? Quando você já se vê no resultado atingido, as coisas começam a acontecer. Você está passando por alguma situação na sua vida, no seu corpo e na sua mente, vivencie aquilo como se já resolvido. E você precisa estar no estado de presença. Como disse as nossas amigas, né? Você precisa estar no estado de condicionamento, você precisa ser disciplinado nas suas falas, disciplinado nos seus pensamentos. Agora, as pessoas querem fórmulas prontas. Elas querem ir no balcão da farmácia e lá pega uma pílula, toma, pum, Shazam, né? As coisas acontecem. A gente não está no mundo do Harry Potter. Nós não estamos no mundo da Alice. Você não está no mundo do Peter Pan, não, minha amiga, nem meu amigo. Né? Você não vive no mundo da ilusão, né? Você parece que é adulto e continua vivendo como se você fosse uma criança. Não existe isso. Eu vejo crianças que têm muito mais atitude e postura muitas das vezes do que nós adultos, porque eles falam coisas e você fala assim: peraí, de onde é que ela tirou essa pérola? Você entendeu? Porque a criança tem uma capacidade de visão muito maior, muitas das vezes, do que o ser humano, que já está num nível de intelecto, de vivência, de experiência muito maior. É justamente para rir, porque a gente vê situações e fala assim: peraí, se uma criança tem essa capacidade de fazer essa análise, por que eu como adulto não tenho? Você já parou para pensar numa situação como essa? E aí a gente diz o seguinte, né? O ser humano necessita de um mapa para identificar os possíveis desvios ou linha de chegada. Você quer ter um mapa. Como que eu vou chegar lá? De que forma eu vou chegar lá? Eu tenho um filho, gente. Eu tenho um gênio dentro de casa. E é engraçado porque muitas das vezes ele me indagava, ficava bravo, brigava comigo, porque ele não concordava com as coisas, e agora ele está vivenciando situações. Eu falei assim: e aí? Você não queria o mapa? Você não queria o controle? Você não queria saber quando vai acontecer? Relaxa.
Solta o fluxo. O flow tá solto. Você criou a lei do vácuo. Lembra da live do vácuo? Né? Você tira aquilo que tá ruim e põe algo bom. Você transmutou. E agora o seu corpo entendeu e ele não quer mais soltar isso. Porque ele está vivenciando uma nova realidade para ele. E a partir daqui, qual que é o seu destino? Cada vez mais alto. Você está subindo e vai elevando o seu nível de consciência. E as pessoas vão perceber isso quando você passa por esse processo de mudança. Ok? E aí é o seguinte, pessoal, por esse motivo a fé é algo que as pessoas têm dificuldade para interpretar, se torna algo místico, né? Como o conceito delas. O que é místico para você no processo de fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que você não vê. A fé é intangível. Você não consegue pegar a fé. Não dá para você. Me dá 1 quilo de fé. Você vai lá no supermercado, lá no açougue, e fala lá para o açougueiro, fala lá para o padeiro, lá da padaria, e fala, eu quero 1 quilo de fé. Eu falo assim, não, você veio no lugar errado. Não existe isso. Porque a fé é muito pessoal. E aí você acha que muitas das vezes que a fé é algo místico. Tem pessoas que falam, mas as pessoas têm uma dificuldade de poder interpretar o que é fé, o que são os conceitos, né, de comportamentos, de intelecto. Por isso que você precisa ter um estudo, você precisa ir habilitando e crescendo step by step, ok? E aí, para você interpretar essa situação da fé se torna algo místico, precisamos ajustar nossa vida espiritual calibrando nossas crenças e modelo de sabedoria universal. Você precisa interpretar as coisas que estão acontecendo à sua volta, mas para isso você realmente precisa trabalhar o que está dentro de você, porque muitas coisas que a gente ouve como verdade, muitas das vezes são distorcidos. Eu falo para vocês porque eu vivenciei isso muitas das vezes na minha vida. E justamente é o que está literalmente dentro de nós. E muitas das vezes o que está dentro de nós, ele acaba sendo distorcido. Porque você cria um bloqueio, você cria uma crença. E aquela crença, quando você não prova ela e não observa se realmente aquilo está tendo coerência ou não com o que você está vivenciando hoje, você vai carregando ela para o resto da sua vida. É isso que causa muitas das vezes as religiões. As próprias religiões causam isso. Porque a pessoa que está transmitindo a informação para você, ela não está tendo um estudo tão profundo para passar a informação do que você precisa. Por isso que você precisa questionar tudo e todos no sentido de, peraí, deixa eu verificar se o que o Fábio está falando está fazendo coerência. E eu desejo que vocês façam isso. Vocês não podem acreditar em mim 100%. Nunca, nem em mim, nem em ninguém. Vocês têm que questionar mesmo. Falar, peraí, ele decretou, ele falou essa palavra, eu quero saber como é que eu vou... Deixa eu ver de onde é que ele tirou isso aqui. Deixa eu ver essa frase que ele falou. Pessoal, eu recebo mensagens. As pessoas me mandam isso. Fala assim, olha, você falou uma palavra que eu não concordei e eu fui atrás, a palavra está querendo dizer isso, então eu acho que você estava equivocado. Eu falei, não estava equivocado. Eu gravo um áudio e mando e explico para a pessoa o que eu quis dizer com aquela situação. A pessoa fala, realmente, agora eu observei que você tem conteúdo, você sabe o que você está falando. Mesmo as pessoas que assistem depois. Você entendeu? As pessoas têm esse lado e isso é importante, porque isso também é um direcionador para mim, para saber do que eu estou fazendo aqui dentro, está tendo conceito ou não. Porque senão eu acho que está indo tudo bem e de repente não está. De repente eu estou falando a maior abobrinha do mundo e não é isso que eu quero trazer para vocês, ok? Se elas não são atendidas imediatamente, elas dizem, isso não funciona. Por quê? Porque a fé justamente é isso. Essa é a sua conexão do seu chamado, do seu destino. Então tudo tem uma conexão. Você está juntando as peças dentro desse mapa, dentro desse tabuleiro, que você quer saber aonde que vai chegar essa história. Como que eu sei que eu estou chegando no meu destino? Porque eu vivi coisas extraordinárias nesse ano, principalmente de transformação pessoal. Assim, a maior riqueza, o maior presente que eu tenho recebido nos últimos 2 anos é o crescimento pessoal. O quanto eu me habilitei, o quanto eu estou diferenciado em mim mesmo na minha melhor versão. Ok? A oração é algo que? Presente, um estado. Oração é um estado. Consciência é um estado. Né? Mentalidade é um estado. E aí e não pensamos lançando ao vento. Não é um pensamento lançado ao vento, uma oração. Né? Até porque se você está lançando muitas sementes, você não sabe qual delas realmente vai brotar, qual delas é o que vai germinar primeiro. E aí saímos do estágio da dúvida para o estado da realização. Essa que é a realidade que as pessoas têm muita complexidade para elas poderem interpretar. Justamente essa questão, o estado da fé. Então a fé significa o quê? Crença que não repousa em provas lógicas ou evidências materiais. Seria a manifestação do milagre. Como posso ter aquilo que não vejo?
Como posso atingir o meu destino se eu não acredito em mim? Como eu posso atingir o meu chamado se eu não mudei a minha personalidade? Como eu posso atingir o pico mais alto do monte se eu continuo praticando os mesmos hábitos, as mesmas palavras, os pensamentos, sentimentos sabotadores, eu não faço os meus decretos, eu não tenho uma transformação? Porque não é possível, águias, que vocês estão todos esses meses participando dessa live e você não tenha tido uma transformação. É inacreditável, eu não consigo descobrir isso dentro de vocês, eu tenho certeza. Que se alguém me ligar e falar, Fábio, ó, tudo que eu venho fazendo hoje não aconteceu nenhuma mudança, eu provo para você como você está equivocado. Porque a águia anda alta, ela voa alto. Ok? É impossível que qualquer coisa aconteça fora dos limites da consciência superior, pensamento inferior, ok? Elimine as interferências. Quais são as interferências que fazem com que você não permaneça no seu estado de presença? Eu vou pular aqui, ok? É impossível. Né? Quando nos colocamos no ato de observar, participamos do processo da cocriação. Quando eu observo o presente, eu estou cocriando a realização que eu desejo para a minha vida. Isso é importantíssimo para você. Existe um fato imputado na mente e percepção do ser humano que considera independente do mundo à nossa volta, originou a sensação de separação aqui dentro e lá fora. E não existe aqui dentro e lá fora. Tudo está conectado, mas a maior força está internamente. Eu alterei o que está interno e eu vivencio coisas novas do lado externo. Desta maneira, desde a tenridade, somos levados a crer que o mundo apenas acontece. Ah, mas aconteceu, é normal acontecer isso. Não. Às vezes as coisas boas, outras vezes coisas não tão boas. E aí as pessoas começam a separar joio do trigo. Elas começam a colocar nomes e codinomes naquilo que ela não atingiu na vida dela, ok? Perdemos muito tempo nos preparando para percalços da vida, né? Montando estratégias para sobreviver e superar os desafios, estado de confusão mental ou química sabotadora, né? Por sua vez, levando em consideração nossos hábitos, pensamentos, personalidades e monstros mentais inconscientes. Hoje de manhã, a primeira coisa que eu recebo às 6 horas da manhã é uma mensagem de uma pessoa justamente nisso aqui, ó. Ah, eu estou me preparando pelo pior. Eu falei assim, você mandou a mensagem para a pessoa errada, porque agora é que eu vou entrar com os 2 pés mesmo. Às 6 horas da manhã, e aí eu disparei, aí a pessoa voltou chorando. Chorando, literalmente chorando. E aí eu falo para vocês, por quê? Porque você sempre espera pelo pior ou você espera pelo melhor? Eu sempre espero pelo melhor. E eu vivencio o melhor. Pegou essa visão? Tá? E aí é o seguinte, algo tóxico estabelecido como verdade pela nossa percepção distorcida, um modelo de educação arcaico, um modelo de educação conservadora, né? Eu tinha até um conhecido, um amigo, na verdade, que trabalhou comigo, ele dizia assim, não, quando eu tiver um filho, meu filho vai apanhar muito. Eu falei assim, você não vai dar um tapa no seu filho, porque a geração de hoje não tem nada a ver com a geração que nós tivemos lá fora. Eu apanhei muito, porque eu era danado, mas tenho certeza que você... E realmente nunca bateu. E não vai bater, né? Então justamente é isso, mas as pessoas esquecem. Pessoal, as pessoas esquecem. As pessoas mandam mensagem dizendo assim, ah, eu já esperava pelo pior mesmo. Como assim você esperava pelo pior? Eu recebi essa mensagem dessa gatinha, da vizinha nossa aqui. Quando ela me mandou, eu falei assim, me manda seu WhatsApp que eu vou mandar uma mensagem para você. E pessoal, eu fui no sábado isso. Eu fui mandando vários vídeos, fui mandando várias mensagens. Ó, você precisa fazer isso. Sabe qual foi a resposta, pessoal? Eu quero te agradecer, porque eu e a minha mãe estamos nos sentindo melhores. Eu falei, então se você e sua mãe estão se sentindo melhores, a sua gata também já está boa, porque todos estão conectados no mesmo ambiente. Entenderam como é importante você poder conectar as coisas boas que estão dentro da sua casa? Entendeu, marido, que você precisa apoiar e concordar muitas coisas com a visão da sua esposa e a sua esposa com você? Porque os dois juntos, casa dividida não prospera, pessoal. Não tem isso. Se você acha que você vai prosperar com casa dividido, você vai carregando um peso e você chegar lá no final da sua vida frustrado porque você não conquistou aquilo que era o seu chamado, o seu destino. Pegou esse código? Então sentimos o sentimento é a chave do quê? Da criação, pois a criação é mental e ela reage ao mundo dos sentidos. Que sentidos são esses? As emoções.
Ok? Existem alguns tipos de química, química do ódio, química do amor, química da raiva e assim por diante. Expressões biológicas da emoção aparecem no corpo sob forma de níveis de hormônios, anticorpos e enzimas presentes em nosso organismo. E o que significa isso? A química do amor é a afirmação da vida, né? Que melhora o sistema imunológico, as funções reguladoras do organismo, te protege de qualquer ataque, e mesmo que sejam atacados, nosso organismo está tão protegido fisicamente e mentalmente e espiritualmente. O que eu estou trazendo de informação para vocês a respeito disso? Que quando você está numa química de ódio, você abre todas as situações para que o que é ruim entre dentro de você, inclusive doenças. Porque esse é o tópico que eu vou falar para vocês agora. A doença de gripe, de virose, viral que está rodando no mundo, quanto mais você tem um processo de raiva, de ódio, de rancor, de culpa, de medo, de angústia, pode se expressar como supressão, tá? Eliminação da reação imunológica. Ou você bloqueia ela e blinda ela, ou você abre brecha para ela entrar no seu organismo. Por isso que eu falo para vocês que realmente eu venho no mundo blindado. Porque todas as situações que estão acontecendo do lado de fora, o que as pessoas estão preocupadas agora? Qual que é o número 4, que você sabe do que eu estou dizendo? O que está acontecendo agora? As pessoas estão o quê? Falando e falando. Quanto mais você fala, mais você atrai aquilo para você. Então você precisa blindar, você precisa parar com isso. Inversamente, a raiva, o ódio, o rancor transforma em culpa, em medo, angústia, e pode realmente criar uma supressão da eliminação daquilo que poderia pegar em você e que não pega. Mas no momento que você abre essa brecha, isso entra dentro do seu organismo. E aí você começa a sentir vários tipos de sintomas, e muitas das vezes você nem está doente, nem tem sintoma nenhum, mas você está criando isso de forma ilusória no seu organismo. Ok? Entendeu porque é impossível você chegar no seu destino com os mesmos hábitos, sentimentos e raivas e continuar sendo a sua melhor versão? Você precisa quebrar o hábito de ser quem você é. Voa, águia! Vai para o cume do monte, águia. Aqui em cima é muito mais gostoso. Não perca tempo, tá? E aí é o seguinte, eu vou para finalizar a imunoglobulina salivar A. Significa AIGS, anticorpo encontrado no muco que defende as infecções dos tratos aéreos superiores, gastrointestinais e urinários. Mas por que você está dizendo isso, Fábio? Porque, ou seja, a raiva, o medo criam anticorpos e que as emoções, sentimentos e emoções positivas produzem um significado de níveis de AIG, eles produzem menos doenças infecciosas. Quanto mais você tem positividade, quanto mais você está no seu destino, no seu chamado, quanto mais você está no pensamento superior, menos ataques você sofre no seu corpo. Entendeu agora como é que funciona toda essa química dessa sua jornada, do seu desenvolvimento entre espiritual, físico, mental e intelectual? Como é importante esse conjunto de informações? E aí, para fechar, pessoal, tem mais informação aqui. O poeta Khalil Gibran afirmou que o trabalho que realizamos na vida é o nosso maior amor, tornando-se visível. Tudo que vocês estão fazendo agora aqui é por amor. Por amor a quem? A vocês. Por amor a mim. Vocês estão acreditando todo no processo dessa jornada. Viver como se já tivesse vivenciado aquilo que você deseja para a sua vida. E o segredo é viver como se a nossa oração já tenha sido atendida. E qual é a oração que você precisa que seja atendida? A oração da sua jornada, do seu destino, da sua transformação. E aí, eu quero terminar contando uma metáfora para vocês. Qual é essa metáfora? Diariamente um homem caminhava 2 km por uma trilha para buscar água na nascente do rio e abastecer a sua casa. Para isso levava 2 baldes grandes e que pendurara nas extremidades de uma vara apoiada nos seus ombros. Um dos baldes tinha uma pequena rachadura e sempre chegava com apenas a metade da água. Ok? E aí ele chegava com a metade da água, enquanto que o balde perfeito, chegava cheio. O balde perfeito estava sempre orgulhoso das suas realizações, porém o balde rachado vivia envergonhado por não conseguir cumprir o propósito da sua existência, ou seja, o seu chamado, o seu destino. Mas olha como é que termina isso. Certo dia à beira do rio, o balde rachado olhou para o homem e lhe pediu desculpas por não conseguir transportar toda a água que deveria. Por isso estava muito envergonhado. O homem, sentindo a profunda tristeza do velho balde, lhe pediu que naquele dia prestasse muita atenção no caminho de volta. Olha que loucura isso aqui.
Então o velho balde, fazendo o homem que o homem lhe pedira, reparou que por todo o caminho havia muitas flores coloridas e plantas verdes e brilhantes que o saudavam sorridentes enquanto passavam. Naquele momento, o velho balde, cheio de orgulho, percebeu que o seu defeito transformara o caminho em uma bela e florida paisagem, né? Tornando mais alegre e agradável o trabalho do seu dono. Através dessa metáfora é possível perceber que o velho balde, você, né, deve encontrar o seu verdadeiro propósito em suas ações. Pegou a visão, águia? Então, assim, tudo aquilo que parece que são coisas às vezes negativas e que muitas das vezes a gente se cobra, a gente tem que olhar como aquele balde que estava furado. Mas aquele balde furado, ele tinha um propósito, existia um chamado para ele, dele derrubar aquela água ao longo da estrada e que deu aquele tempo aquela semente da água que frutificou dentro dessas flores, dentro da terra, regando ela para que tivesse aquelas flores no meio do caminho. E quantas flores vocês já não plantaram? Quantas flores, quantas sementes boas você já não jogou para o caminho que você passou? Entendeu como é importante o significado da sua vida? Né? Essa história ela está custando hoje 1.000 euros. Ela vai ser um dos temas do nosso e-book. Depois eu passo, sim, eu vou postar isso aqui depois para vocês. Então você entendeu como essa jornada ela é intrigante, como ela vai mudando, ela vai evoluindo o nosso conceito de consciência, de estado de presença, de estado de merecimento. Não importa se é pequeno, se é médio ou se é grande, é teu, é o seu destino, é o seu chamado. Então, águia, voa alto. Até a próxima semana. Shalom.